Olá, gente! O objetivo deste vídeo é apresentar um artigo científico feito pelos alunos da Faculdade de Tecnologia e Ciência, eu, Natália Barreto, Marcos Vinícius, Tássio Gama e João Pedro Lima de Ouro. O tema do artigo foi a epidemiologia de dengue em Salvador, Bahia. De modo geral, analisamos o número de casos de dengue que ocorreram a cada ano na cidade de Salvador, desde 2008 até 2016. Ao longo deste vídeo explicaremos com mais detalhes o tema, como foi produzido o artigo e os resultados e conclusões que obtivemos com o presente estudo. Bom, gente, a dengue é uma doença viral transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. É a enfermidade infecciosa que mais se expandiu no mundo, sendo a mais importante arbovirose que afeta o ser humano. É uma síndrome febril aguda, caracterizada por dor muscular e articular severas, exantema, mal-estar e linfadenopatia. Possui 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4, e no Brasil já ocorreram os 4 sorotipos. O dengue tem ampla distribuição. Ocorre em climas tropicais e subtropicais, concentrando na faixa do Equador, com prevalência no Caribe, América Central e do Sul, Ásia e África. No Brasil, o Aedes aegypti encontrou condições socioambientais favoráveis à sua dispersão, como deficiências no saneamento ambiental, densidade demográfica, urbanização precária e larga faixa de clima favorável. Desde a sua reintrodução em 1976, estudos demonstraram que não houve um controle efetivo da transmissão. O programa de erradicação do Aedes aegypti utilizou apenas controle de combate químico do vetor, por isso não teve êxito. No final da década de 90, quando o sorotipo 3 foi introduzido no país, elevou o risco de epidemias de dengue e de aumento nos casos de febre hemorrágica da dengue. Assim, para a criação de uma nova estratégia de combate, o Ministério da Saúde, mais a Organização Pan-Americana de Saúde, realizou um seminário internacional em junho de 2001. Foi feita a elaboração do Plano de Intensificação das Ações de Controle da Dengue, baseado em diversas experiências. E, por fim, em 2002, para melhorar o enfrentamento da doença, o Ministério da Saúde implementou o Programa Nacional de Controle da Dengue. Salvador é a terceira capital em número de casos no Brasil. Tem uma importância epidemiológica devido ao alto impacto no sistema de saúde. Por isso, é necessário investigar o perfil epidemiológico dos casos de dengue na cidade e suas taxas epidemiológicas, com o objetivo de atingir progressos no atendimento desses pacientes, diminuição da morbimortalidade e entendimento da situação atual da doença. O objetivo desta pesquisa é analisar a epidemiologia da dengue no município de Salvador, Bahia, no período de 2008 a 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo descritivo, de caráter transversal dos casos de dengue na cidade de Salvador, Bahia, localizada na região nordeste do Brasil. A população era de 2.710.968 habitantes, segundo o último censo de 2012. O presente estudo baseou-se em dados secundários referentes ao período de 2008 a 2016, da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, Suvisa, do Governo do Estado da Bahia, e o sistema de informação utilizado foi o SINAM, Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Foram contempladas informações epidemiológicas da doença, organizadas em tabelas e gráfico, tendo como base as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade, classificação da doença e evolução da doença. Na tabela 1, foi analisada no período de 2008 a 2016 a relação proporcional anual entre as variáveis descritas e o número de casos. Na tabela 2, foram feitos os cálculos de incidência da dengue a partir do número de casos da doença e da população do município no período analisado, considerando-se a faixa etária e o sexo. Já a tabela 3, calculou-se o coeficiente de mortalidade de acordo com os agravos notificados pelo SINAM, de acordo com a faixa etária e sexo. O estudo do período em tela representa dados mais atuais do ciclo da dengue nos últimos 9 anos no município sob análise.
Bom, quanto aos resultados do estudo, podemos analisar. Aqui nós temos uma tabela que demonstra a proporção de número de casos e variáveis em Salvador, Bahia, no período de 2008 a 2016. Bom, nesse período, sob análise, foram notificados 60.795 casos de dengue no município de Salvador, com a maior prevalência no sexo feminino, sendo que 47% foi no sexo masculino e 52,7% no sexo feminino, e o restante representa a taxa de ignorados. Em 2010, houve uma equivalência dessas incidências entre os dois sexos, e em 2013 a incidência masculina superou a feminina. Bom, em relação à distribuição por faixa etária, foi observada uma maior ocorrência na faixa etária de 20 a 49 anos, sendo responsável por 53,41% dos casos totais. Em 2014, essa faixa etária obteve os maiores valores, representando 60% do total de casos totais. Em 2009 e 2010, essa mesma faixa etária não representou a maioria dos casos. Entretanto, ainda assim possuiu os maiores valores relativos, sendo 49% e 41%, respectivamente. Em 2010, a faixa etária de 1 a 9 anos superou a faixa etária de 20 a 49 anos. Quanto à análise em relação ao nível de escolaridade, nós percebemos que não houve uma relação direta entre o grau de escolaridade com o aumento ou diminuição da prevalência da doença, devido que em 72,56% das notificações não buscou-se colher essa informação dos indivíduos. Um outro dado da mesma tabela, nós podemos analisar que em 2012 a taxa de não coleta dessa informação representou 70% e em 2016 representou 92%, o que pode ter comprometido a análise. No que concerne a classificação da dengue, nós notamos uma prevalência do tipo dengue clássica, com 31,26% das notificações, e, particularmente, nos anos de 2015 e 2016, as outras classificações da dengue não foram notificadas. O número de casos descartados ou ignorados foram sempre elevados, representando mais da metade das notificações no período analisado. Em 2015 e 2016, a soma dos casos descartados com os casos ignorados representou 80% e 91%, respectivamente. Esse comportamento pode ter comprometido também a análise do estudo. No que se refere à evolução da doença, nós podemos notar que em todos os anos a maioria dos casos determinados evoluiu para a cura, sendo representado por 54,59%. Apenas 0,07% evoluindo para óbito pelo agravo notificado e 0,09% evoluíram para óbito por outra causa. Em 2016, o índice de óbitos por agravo notificado teve o seu menor valor, sendo 0,125% dos casos. Já em 2014, esse índice teve um maior valor, sendo representado por 22,7% do total de óbitos. O número de casos em que se desconhece a evolução da doença foi significativo, sendo representado por 45,23% das notificações, o que pode ter comprometido também a análise da variável. Bom, aqui nós temos a tabela 2, que se refere à incidência da dengue em Salvador, Bahia, no período de 2008 a 2016. Nos anos de 2008 e 2009, observou-se a maior incidência do sexo masculino, no intervalo de menor que 1 ano aos 19 anos. A maior incidência no sexo feminino foi observada na faixa etária de 20 até 50 anos ou mais. No ano de 2010, a incidência do sexo feminino foi maior apenas no intervalo de 20 a 49 anos, porém, nesse ano, a faixa etária de 50 ou mais, houve mais casos femininos, porém, a incidência foi maior no sexo masculino, devido ao maior número de mulheres, 299 mil, em relação ao número de homens, 213 mil, pelo último censo da época, que era o de 2010. Bom, ainda sobre a tabela 2, nós temos que em 2011 a incidência masculina foi maior na faixa etária de 1 a 9 anos, de 20 a 49 anos e de 50 anos ou mais. Entretanto, esses valores entre os sexos foram bastante semelhantes. No ano de 2012, a incidência do sexo masculino foi maior na faixa etária de menor que 1 ano até 9 anos. Nesse ano, houve a maior incidência feminina, porém, o maior número de casos foram do sexo masculino,
sendo 374 contra os 371. Isso se deve ao fator populacional ser bastante desigual, assim como foi analisado no período em 2010. No ano de 2013, a incidência do sexo feminino foi maior apenas no intervalo de 10 a 19 anos. Nessa faixa etária, e nos 50 anos ou mais, ocorreu o mesmo fato que ocorreu em 2012. Já nos anos de 2014, 2015 e 2016, o mesmo padrão de 2012 foi seguido, havendo em 2015, na faixa etária de 10 a 19 anos, uma incidência maior no sexo feminino, mesmo com o sexo masculino possuindo o maior número de casos. Aqui nós temos uma tabela 3, que analisa a mortalidade da dengue em Salvador no período analisado, de 2008 a 2016. Em 2008, ocorreu um óbito do sexo feminino na faixa etária de 1 a 9 anos e um óbito masculino no intervalo de 50 anos ou mais. Já em 2009, ocorreram 5 óbitos no sexo masculino na faixa etária de 1 a 9 anos, enquanto que no sexo feminino ocorreu apenas um óbito, na mesma faixa etária. Além disso, ocorreram 2 óbitos na faixa etária de 10 a 19 anos no sexo masculino e um óbito no sexo feminino. Em 2010, na faixa etária de 1 a 9 anos, ocorreram 2 óbitos do sexo masculino e um óbito do sexo feminino. Em 2011, ocorreu um óbito do sexo feminino na faixa etária de 10 a 19 anos. Na faixa etária de 20 a 49 anos, ocorreu um óbito do sexo masculino e um óbito do sexo feminino, ocorrendo o mesmo fato na faixa etária de 50 anos ou mais. Continuando a análise da tabela 3, nós temos que em 2012 ocorreu um óbito do sexo feminino na faixa etária de 10 a 19 anos e um óbito do sexo feminino na faixa etária de 10 a 19 anos também. Um óbito do sexo masculino na faixa etária de 50 anos ou mais. Já na faixa de 20 a 49 anos, ocorreu um óbito em ambos os sexos, com a mortalidade masculina sendo ligeiramente maior, pois a população masculina era maior nesse intervalo. Já em 2013, ocorreram 2 óbitos apenas do sexo feminino, sendo um na faixa etária de 20 a 49 anos e outro no intervalo de 50 anos ou mais. No ano de 2014, ocorreram na faixa de 20 a 49 anos 2 óbitos do sexo masculino e 5 óbitos no sexo feminino. Em 2015, ocorreu um óbito na faixa etária de 10 a 19 anos e um óbito na faixa etária de 50 anos ou mais. Já na faixa de 20 a 49 anos, ocorreram 2 óbitos do sexo masculino e um óbito do sexo feminino. Em 2016, ocorreu apenas um óbito do sexo masculino na faixa etária de 50 anos ou mais. Por último, uma nova continuação da tabela 3, nós temos que é necessário observar que o ano de 2008 foram notificados apenas 3.904 casos. Já no período de 2009 a 2012, houve um aumento significativo no número de casos, com uma média de 8.395 por ano, 8.395 por ano. Em 2013, houve uma grande redução do número de casos para 2.747, voltando novamente ao patamar anterior nos 2 anos posteriores, 2014 e 2015. Já em 2016, houve um número de casos, uma redução grande do número de casos que chegou no patamar de menos da metade. A análise das notificações estudadas no período 2008 a 2016 caracterizam a doença como endêmica em Salvador. Os dados obtidos nesse estudo demonstram que nesse período a dengue pode ser considerada um grave problema de saúde pública, pois ocorreram aumentos progressivos dos números de casos, tendo apenas em 2013 e 2016 uma redução. Em 2013 houve uma queda do número de casos. Isso pode ter acontecido por conta da diminuição dos índices pluviométricos, já que os picos endêmicos da dengue coincidem com as estações chuvosas. Outros fatores de risco são morar em áreas endêmicas, aglomeração urbana, armazenamento de água e destino inadequado do lixo. Estudos afirmam que há mais casos no sexo feminino por conta da maior permanência da mulher comparada ao homem em ambientes domésticos, tendo assim maior contato com focos de dengue. Apenas em 2010 e 2013 houveram mais casos masculinos do que femininos. Com relação à faixa etária, houve uma predominância da faixa 20 a 49 anos e um menor número de casos na faixa menor do que 1 ano. O pequeno número de casos na faixa etária menor do que 1 ano pode ser explicado pela baixa notificação que existe na cidade.
Já que essa idade, o diagnóstico de dengue pode ser confundido com diversas outras síndromes febris que estão presentes na infância e com isso levar a uma subnotificação. O fato da dengue na infância ser assintomática, na maioria dos casos, também é relevante. A variável escolaridade foi o índice mais negligenciado na coleta de dados, sendo ignorado em mais de 70% das notificações. Já com relação à classificação, a dengue clássica foi a mais relatada no período estudado. Já a febre hemorrágica da dengue teve pouquíssimos casos e isso pode ser explicado pelo fato dessa forma precisar estar associada a infecções seguidas por sorotipos diferentes, além de fatores como idade, sexo, virulência e resposta imunológica. Logo, essa forma vai ter uma menor incidência. Com relação à evolução da doença, houve um índice médio de mortalidade de 8,8 mortes por ano, tendo ocorrido mortes em todos os anos estudados. A maioria dos casos evoluíram para a cura, e uma possível explicação para isso é o fato da dengue ser uma doença autolimitada. A necessidade de monitoramento do dengue em nosso país é imprescindível. Daí a importância de trabalhos semelhantes a esse para a atualização epidemiológica do dengue em municípios de grande densidade demográfica e com processos endêmicos semelhantes à cidade de Salvador. Devemos entender cada vez mais a doença e, ao analisarmos os dados, percebemos os padrões de comportamento, inclusive a tendência a períodos de surto endêmicos do dengue e sua variação durante os anos. Nesse trabalho ficou evidente também a necessidade de se estruturar os órgãos que participam do embate ao dengue, como a vigilância epidemiológica e, além disso, determinar novas políticas públicas para o seu melhor controle. Por fim, acreditamos que nada é mais importante do que entender as idiosincrasias locais, como medida de saneamento básico e, principalmente, a participação social para evitar que novos surtos endêmicos aconteçam.